Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. O nosso podcast contará com a participação do Erlandos, né, e eu, o Éricles, com a participação do nosso professor Ednelson, tá? E nós vamos abordar o tema qualidade de software, mais especificamente da ISO 25000, divisão do modelo de qualidade. E vou pedir que o professor Ednelson se apresente aí para vocês. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente eu queria agradecer ao convite feito pelo Éricles, pelo Erlandos e a equipe deles, para a gente falar rapidamente, né, em formato de podcast, sobre a qualidade de software. Como já falei, meu nome é Ednelson Júnior, sou professor EBTT do IFPA Campus Itaituba, também sou professor dos cursos de informática do IFPA, né, dos cursos de graduação e também dos cursos integrados. A minha formação, falando rapidamente da minha formação, antes de começar, né, a falar sobre o tema em si, né, até porque eu acho que antes da gente começar a falar sobre o tema, a gente precisa, às vezes, falar um pouquinho sobre a nossa experiência sobre a área da tecnologia. E eu sou formado em ciência da computação e atualmente sou especialista em banco de dados, mas meu foco na área da tecnologia da informação é na área de desenvolvimento de software, principalmente sistemas web, certo? Então, o que acontece? Quando eu recebi o convite para falar um pouquinho sobre qualidade de software, eu vi que é um tema muito importante para ser abordado, principalmente para quem está querendo conhecer um pouco sobre a engenharia de software. A engenharia de software é uma área extremamente importante que às vezes não é dada a devida consideração, a devida importância no processo de desenvolvimento de software. E é muito importante que nós, programadores ou até engenheiros de software, que às vezes nós somos rotulados, a gente possa conhecer um pouquinho sobre os padrões, as metodologias, um pouquinho de como trabalhar com essa parte que é fundamental na área da programação. Aí eu estou à disposição para os questionamentos aí de vocês. Ok, obrigado, professor. Para você que nos ouve, deixe seu like, se inscreva no canal. E nós vamos começar a falar sobre o tema, né? Definir qualidade de software não é uma tarefa fácil. Então, a qualidade de software ela busca garantir um produto final que satisfaça as expectativas do cliente, dentro daquilo que foi proposto inicialmente. E dentro dessa visão, nós temos uma primeira pergunta aqui para o nosso professor Ednelson. Professor, na sua visão, o que é qualidade de software? Bom, Éricles, é o seguinte, para falar um pouquinho sobre a qualidade de software, a gente precisa entender como funciona um processo de criação de um software, né? O porquê que a gente precisa utilizar a engenharia de software para criar um produto que, no caso, é o nosso software, aplicativo, jogo, seja o que for que a gente queira implementar utilizando uma linguagem de programação. Quando a gente tem um problema, na verdade, a ideia de você ter a informática, de linguagem de programação, é para você resolver problemas do mundo. Esses problemas do mundo, ele pode vir de qualquer área. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que nós, como programadores e como engenheiros de software, a gente precisa mas a gente precisa ter a mente aberta para trabalhar com essas soluções de problemas. Porque nós aprendemos uma linguagem de programação, por exemplo, Python, JavaScript, Java, C, PHP, entre outras, porque existem diversas linguagens de programação hoje em dia. Então, a gente tem diversas linguagens de programação, a gente aprende como utilizar a linguagem de programação. Só que quando a gente chega para resolver um problema, a gente não sabe qual o problema que a gente vai resolver. Até porque, na maioria das vezes, grande parte das vezes que a gente aprende uma linguagem de programação, é para trabalhar, né, para o nosso sustento, para conseguir dinheiro para a nossa subsistência. Então, geralmente, a gente não vai escolher a área de aplicação que a gente vai trabalhar. Isso quer dizer que a gente tem diversas áreas que vão interagir com a área da programação. Por exemplo, a área de química, biologia, a área de economia, a área de
fitness. Então, temos diversas áreas que nós, como programadores, não conhecemos. Quando a gente vai desenvolver um software de alguma área específica, nichada, a gente entra como eu sempre digo, que a gente entra num beco escuro e a gente não sabe como a gente sai de lá. Então, a gente conhece uma linguagem de programação, mas a gente não sabe como resolver. Então, é por isso que existe a engenharia de software. E a engenharia de software, para quem não sabe um conceito formal, eu não vou trazer aqui uma citação de livro como do Presma ou do Somerville, mas basicamente a engenharia de software é o uso de padrões e metodologias para criar o seu produto. Na verdade, a ideia aqui é você utilizar padrões e metodologias para criar um produto com foco na qualidade. Então, quando a gente começa a aprender sobre engenharia de software, a primeira coisa que a gente aprende é que a gente precisa utilizar essas técnicas com foco na qualidade. Então, a qualidade em si, ela é eu posso dizer que é um parâmetro de satisfação que a gente utiliza para a gente medir o quão bom o software é. Mas isso daí é uma coisa muito subjetiva. Por quê? Porque a qualidade para uma pessoa, como eu, por exemplo, engenheiro de software, ou como programador, ela pode ser diferente para um médico, por exemplo, que solicitou a contratação, minha contratação para criar um produto, um software de gestão médica, por exemplo. Então, hoje em dia, isso é muito subjetivo. Então, medir a qualidade de software é algo muito complicado, certo? Mas o que a gente tem como norte, né? A gente tem como norte um conjunto de métricas e técnicas que vão nos auxiliar a criar um software com foco na qualidade. Então, a qualidade, ela é essa satisfação do quão bom o software pode ser para resolver um problema. A gente aprende sempre, um dos primeiros conceitos que a gente aprende na programação é aquele conceito de você criar um software eficiente, que é aquele software que executa a sua tarefa o mais rápido possível, e eficaz, que é aquele software que realmente executa aquela ação que foi proposta inicialmente para ele desenvolver. E o foco na qualidade, ele tem, claro, um conjunto, não é só isso, ele tem várias coisas por trás dele, mas a base do conceito, né, da qualidade de software é essa, né? O conceito de qualidade de software é isso. Acho que eu consegui explicar rapidamente um pouquinho sobre um conceito inicial sobre qualidade de software. Acho que é isso. É exatamente que nem a gente iniciou falando, né? Definir qualidade de software não é uma tarefa fácil, né? Porque aquele software ele vai ser vai ser usado por várias pessoas em diferentes contextos. Então, né? E pessoas diferentes, né? Claro. Então, a visão de uma pessoa é diferente da visão de outra. A necessidade de uma pessoa é diferente da necessidade de outra. Então, é bem difícil aí encaixar, né? Chegar na qualidade em si, que satisfaça a necessidade de todo mundo. Então, é por aí mesmo. Falar mais alguma coisa, Hans? Professor, inclusive, no final aí, né, eu notei que isso quase que foi uma resposta aqui, né, do que eu já ia perguntar, que foi, que seria, né, qual a motivação para alcançar a qualidade de software. O senhor botou aí um ponto de vista que a pessoa tem ali, como é que eu posso colocar isso aqui? É um conceito, né, básico para a pessoa poder alcançar aquela qualidade, para ela focar naquilo, né? Para não se distorcer em caminhos e conseguir alcançar seu objetivo, é isso? Isso. Na verdade, a questão da motivação, ela é algo mais profundo, né? Por exemplo, quando a gente fala na motivação, isso aí a motivação de você trabalhar com foco na qualidade do software, ela aborda diversos fatores. O primeiro fator que eu posso destacar é a questão de custo. Porque quer queira ou não, quando a gente trabalha com a criação de um produto, utilizando técnicas de engenharia, porque quando a gente fala de engenharia de software, a gente está falando de uma área da engenharia, assim também como a engenharia civil, a engenharia física, a engenharia elétrica, entre outras. Então, o que a gente tem? A gente tem essa questão do custo como primordial, porque hoje em dia, principalmente com o avanço da tecnologia e com a demanda de software que as empresas têm hoje em dia, elas necessitam de produtos de baixo custo e com eficiência para resolver seus problemas. Você só alcança esse baixo custo com eficiência se você focar desde o início, desde a fase de coleta e análise de requisitos, na qualidade.
Isso é muito importante, por quê? Porque hoje em dia, com a competitividade, você tem hoje diversas grandes empresas que nos oferecem soluções e serviços como o Netflix, como o Facebook, como a Amazon, que tem uma grande dependência de tecnologia para poder oferecer os serviços para nós. Então imagina você, por exemplo, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui de um projeto que não focou na qualidade. Eu não sei se vocês ouviram falar daquele jogo Cyberbug, ou Cyberpunk 2077, né? Aquele jogo era um jogo mais hypado do ano passado, não sei se foi lançado ano passado, mas tinha um hype tão grande com esse jogo, de que era um jogo revolucionário, que tinha o Keanu Reeves, que era o cara da Matrix lá, o Neo da Matrix, então foi hypado muito. Só que o que acontece? Os executivos, que são pessoas que não entendem sobre qualidade de software, não entendem sobre como funciona o processo de criação de um produto, que no caso, a solução computacional deles lá é um jogo. Eles não entendem, o que eles entendem é de dinheiro e eles querem ganhar dinheiro. Então, os executivos não focam na qualidade de software. Por isso que é até uma coisa importante da motivação, que é o seguinte: geralmente, quem traz a motivação para uma empresa que trabalha com software é um especialista, geralmente um engenheiro de software ou um líder de projeto, que é o que a gente chama geralmente quando é uma pessoa responsável por gerenciar, né, a equipe. Então, o que acontece nesse exemplo da motivação? A motivação da empresa em si era o lucro. É claro que eu não vou dizer que toda empresa não deve focar no lucro. É claro que deve focar no lucro. Mas eu vejo que para você alcançar um lucro, você passa por um processo. Assim também com a própria qualidade de software é um processo. Se você tem um produto que é o jogo, esse Cyberbug, quer dizer, Cyberpunk 2077, para quem não está entendendo a referência, o Cyberbug é porque o jogo ele foi entregue com muitos bugs. Então, é por isso que tem essa referência de Cyberbugs em vez de Cyberpunk. Então, o que acontece? Eles não focaram, a motivação deles não era a qualidade do software. Quando eu falo qualidade do software, quando eu falo especificamente de jogo, claro que isso daí não envolve somente questão de bug, mas envolve outros fatores. Porque um jogo em si tem questão de bugs, tem questões de diversos fatores, servidores, questão da narrativa do jogo. É claro que não entram diversas sub-áreas, como área de roteiro, essas coisas que fogem um pouquinho da área da programação. Beleza? Mas o foco deles era o lucro em si, e eles apressaram os programadores. Tanto que há relatos que os programadores, eles diziam, gente, não dá de entregar o jogo assim. Por quê? Porque a gente tem uma política de qualidade. Porque geralmente os programadores lá dentro da equipe de desenvolvedores têm os líderes de projeto, e os líderes de projeto têm os profissionais da área de engenharia de software que trabalham nessa parte de requisitos. Quando eles começam a criar o jogo, eles têm um conjunto de requisitos, né, que são aquelas informações iniciais do jogo, e ao longo do processo, eles sempre têm que utilizar um conjunto de técnicas para poder passar por cada etapa de desenvolvimento de uma forma correta, com foco na qualidade. A gente sempre vai bater nessa tecla hoje aqui no nosso podcast, no foco na qualidade, beleza? Então o que acontece? A motivação deles não era essa. Então, eles queriam, na verdade, ganhar dinheiro, lançar o mais rápido possível, porque já tinha vendido milhões de cópias antecipadas, então a pressão era muito grande em cima deles. Então, o que acontece? A motivação do custo, o que aconteceu? Eles queriam ter um lucro muito alto, então eles queriam fazer algo num tempo baixo e não queriam gastar muito. Claro que eles gastaram, né, pessoal? Um projeto de um jogo desse custa milhões, de 50 a 100 milhões de dólares um joguinho desse. Então, o que acontece? Por eles não focarem na qualidade do software, eles tiveram prejuízo. Então, o custo-benefício, que é a primeira coisa que a gente fala do foco da qualidade, ela não foi cumprida. Então, o foco na qualidade ele é importante para a questão do custo-benefício. Se você faz desde o processo inicial toda a parte de especificação, implementação, testes, tudo bem feito, você consegue chegar no final, porque a partir de agora, para quem está ouvindo, o processo de desenvolvimento do software não se encerra na entrega do software. Na verdade, quando a gente entrega o software, já inicia uma outra fase, que é a parte de manutenção do software, que é geralmente a parte de suporte, para fazer melhorias ou correção de bugs futuros. Então,
você acha, às vezes os programadores acham, os iniciantes acham que eu vou utilizar a engenharia de software até entregar para o meu cliente. Depois que eu entregar, ele pagou a última parcela lá do contrato, dane-se o cliente. Na verdade, não é assim. Ok? Então, a primeira motivação que eu coloco é essa, a questão do custo, né? Custo-benefício, que é extremamente importante. Outra coisa que motiva também é o uso, né, desses padrões de qualidade de software, as métricas e metodologias para criar um produto com foco na qualidade, é a questão da competitividade. Porque hoje em dia, como eu falei há uns minutos atrás, como a gente tem diversas empresas que oferecem basicamente o mesmo tipo de serviço, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Netflix e Amazon Prime. É claro que existem outros fatores, além, é claro, da tecnologia, que vão impactar o usuário a escolher um serviço em relação ao outro. No caso de streaming, vai ser questão do catálogo e outras coisas. Mas digamos que as duas oferecessem o mesmo catálogo de produtos. Então, você olha assim, as duas têm o mesmo produto, na verdade têm o mesmo catálogo de produtos, mesmos filmes, séries e desenhos, animes, tanto faz. Eles têm o mesmo valor, então eles têm tudo igual. O que muda apenas é o software de cada um. Então, se uma foca na qualidade, por exemplo, fazer um aplicativo que rode rápido, que seja leve, que ele possa funcionar com qualquer internet. Então, essas métricas que você vê aí, que eu estou falando, são métricas de qualidade de software. Então, se uma foca e a outra não, isso vai impactar futuramente, com as pessoas falando, poxa, as duas oferecem a mesma coisa. Mas o Netflix, ele abre mais rápido. Mas o Amazon Prime, ele funciona no meu Nokiazinho tijolinho aqui, entendeu? Então, esses fatores de qualidade de software, eles impactam na questão da competitividade. Hoje em dia, as grandes empresas, elas são dependentes de criar produtos com qualidade. É ou não é? Uma coisa importantíssima, que até um dos fatores importantíssimos, que até a gente pode falar depois da ISO 25000, é da questão das métricas. Por exemplo, foco na questão de adequação, eficiência, compatibilidade, questão da usabilidade, que é muito importante hoje em dia, confiabilidade, segurança, as coisas que a gente aprende quando a gente está vendo como funciona o processo de qualidade, como funciona a métrica para você criar um software com qualidade, ok? Então, acho que a motivação, é claro que existem outros fatores, mas para resumir, seria basicamente isso, questão de custo, porque hoje em dia, principalmente grandes empresas, focam no lucro máximo. Por mais que existem empresas como o Spotify, o próprio Netflix, o próprio Amazon Prime, provavelmente, que são empresas que não têm lucro, né? Não sei se vocês sabem, mas o Spotify, por exemplo, é uma empresa que tem mais de 150 milhões de usuários premiums ativos, só que, ano após ano, ela tem prejuízo, entendeu? Mas isso daí já não vem ao caso para a gente falar aqui, que pode ser um tópico para assuntos, podcasts posteriores, caso vocês se interessem em fazer podcast sobre engenharia de software. Mas eu acho que é isso. Isso aí. Professor, muito obrigado aí pela resposta. Só uma coisa aqui que eu observei, quando o senhor falava do jogo, eu ouvi falar muito desse Cyberpunk aí, Cyberbug. É uma comparação aqui simples, God of War, né, que sempre foi um jogo ali de muita qualidade, poucos bugs e é sempre entregue assim para não ter um retorno, como se pode dizer, ruim, né? Ter um retorno Sim. bom, um feedback bom para eles. Então eles pegam ali, eles põem no máximo, qualidade de tudo no máximo para não ter um retorno ruim, coisa que o Cyberpunk não fez, né? Por mais que o pessoal tivesse visaram só o lucro, não visaram qualidade, essas coisas, e acabou sendo o que o senhor acabou de dizer, né? O que acontece, até o melhor exemplo que eu vejo, é claro que o God of War é um baita de um jogo que geralmente ele é entregado bem liso, né? Bem lapidado. A gente diz que quando um jogo é entregue, claro que sempre vai ter bugs, é impossível você ter um produto que é um software que não tenha bugs, porque se um produto foi criado por humanos, é passivo de erro. Ainda mais quando a gente trabalha com linguagem de programação, que é algo muito subjetivo. Por exemplo, a gente aprende linguagem de programação. Por exemplo, quando eu dou aula para os meus alunos e peço, por exemplo, para eles imprimirem, eu quero que vocês façam um programa que imprima de 1 até 100.
Não necessariamente, por exemplo, digamos que a sala tem 40 pessoas, não necessariamente os 40 alunos vão escrever o mesmo código, então é muito subjetivo. A gente tem a linguagem de programação e as técnicas de engenharia de software para nos ajudar a criar um produto, mas não necessariamente o produto vai ser feito da mesma forma por todos. Então é passivo de bugs. É claro que sempre vai ter bugs. Um exemplo que eu posso até complementar essa sua fala, um exemplo clássico de jogo em si, que é feito no seu tempo e que não tem pressa nenhuma, é o próprio GTA. O GTA ele foi feito, o GTA V foi entregue em 2013 e o pessoal está até hoje pedindo continuação, que faça o GTA 6. E o mais engraçado e mais impressionante com o método de trabalho da Rockstar Games, que é a empresa que desenvolve o GTA, é o seguinte: já são 8 anos que já foi lançado o GTA V, e até hoje, devido à qualidade do produto, ele foi um sucesso comercial. Isso é uma coisa que não se tem dúvida, devido à sua qualidade. Como eu falei, um jogo ele é um produto da área da tecnologia que ele é muito amplo. Não é necessariamente só você utilizar uma linguagem de programação e as técnicas de engenharia de software para você criar. Você precisa trabalhar com outras sub-áreas, como a área de... o pessoal da área audiovisual, o pessoal que trabalha com música, com roteiro, o pessoal de... Essa parte do pessoal que trabalha com audiovisual. Então tem diversas áreas que trabalham junto com a parte da programação, a parte da tecnologia em si. Então, até hoje, o GTA ele tem relevância e é falado. Quando você fala de GTA, você é reconhecido. É por isso que essa questão da motivação das empresas, da competitividade, é muito importante. Porque se você cria produtos consistentes e com qualidade, você cria um público. É claro que essas empresas elas investem em marketing, bilhões em marketing, mas o melhor marketing que existe é o marketing boca a boca. É de você chegar e falar assim pro seu colega: cara, tô jogando um jogo muito bom, que é o GTA V. Aí ele fala: é bom mesmo? Cara, vai lá e joga. Então não existe marketing melhor. É claro que não existe marketing melhor do que uma pessoa comum que usou o produto ou usa o produto divulgar para uma outra pessoa. Então, essa questão da motivação, da competitividade também entra nisso. Ok? O exemplo clássico, provavelmente a gente vai focar muito nessa área de jogos, porque ela utiliza muito esse foco, é a clássica guerra de FIFA contra PES, né? São os únicos jogos de futebol que tem no mercado. Os dois têm seus prós e contras, né? Mas tem uma concorrência. Então, cada coisa que uma empresa for fazer de diferente vai impactar na outra, porque tem uma concorrência. Então, a motivação de uma para focar na qualidade, por exemplo, eu vou focar nos meus jogos, nos jogos online, na parte online do meu jogo, para o pessoal ter baixa latência, para o pessoal ter um carregamento baixo, essas coisas. Aí o outro, não, vou focar no offline, vou focar, por exemplo, em ter uma experiência offline boa, entendeu? Então, essas métricas ou essas metodologias de qualidade, de foco na qualidade de software são muito importantes para essa questão da motivação em si para cada empresa. É claro que no fundo, como eu falei, sempre vai ser o lucro que eles vão focar. Porque sempre vai ter um executivo. Quando a empresa começa a crescer, né, quando a empresa deixa de ser uma empresa de garagem, uma empresa que tem somente um funcionário que faz aquilo lá, cria o produto porque ele queria fazer aquele produto, quando começa a vir executivos que são pessoas do business, né, que a gente chama, aí já começa a pecar um pouquinho essa questão da qualidade de software. Então, só um comentário para complementar essa questão do foco na qualidade, da motivação em si no foco na qualidade. Show de bola. Acredito que já até foi respondida também a próxima pergunta, né? Eu já ia falar isso, já foi respondida já. Qual é a pergunta? Qual a importância da qualidade do software? Né? Sim. Ela foi respondida. Mas eu posso adicionar algumas coisas a mais, caso vocês queiram. Por exemplo, Sim, por favor. A importância, ela se confunde muito com a motivação. Por exemplo, a motivação às vezes pode ser algo da filosofia da empresa. Por exemplo, criar produtos de qualidade. Então, desde o início, o foco da empresa é criar produtos de qualidade. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo um pouquinho fugido da área da programação, da área da tecnologia. Vamos dar um exemplo aqui.
de produtos que são indiscutivelmente reconhecidos com qualidade. Deixa eu ver aqui uma empresa. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Dell, por exemplo. Quando a gente fala em notebook, geralmente Dell ela encabeça a lista de notebooks que tem uma qualidade boa. Então, dentro da empresa, pode ser que tenha um foco, a motivação da empresa seja o foco na qualidade, você criar produtos de qualidade. Mas não necessariamente, para outra empresa, a qualidade é importante. Mas isso às vezes se complementa. Isso daí ela pode às vezes trabalhar junto. Geralmente, para uma empresa séria que foca na qualidade, a motivação ela está atrelada com a importância. Como assim importância? A importância ela vem junto, ela vem com de você trazer essas técnicas para o seu ambiente de trabalho para melhorar o seu fluxo. Por exemplo, como eu falei, a motivação geralmente está atrelada a alguma, como o próprio nome diz, é motivação. Agora, a importância em si, ela já vai estar atrelada ao processo de criação do nosso software. Entendeu? Então, a qualidade, o foco na qualidade, ela é importante para poder você ter um controle no processo de criação do seu produto, que no caso é o seu software. Por exemplo, quando você começa a desenvolver um software, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a entender o problema para poder você resolver. Geralmente, nós temos um problema qualquer. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo da funerária, né? Digamos que um dono da funerária chegue com você e queira que você crie o seu banco de dados, o seu programa. Vai ter, claro, um banco de dados dentro, mas crie um programa de gestão da funerária. Esse programa de gestão, então, o que acontece? Quando o cliente vem com você, ele vai falar, eu quero que você crie um software que gerencie a minha funerária. Aí você fala, ok, tchau, pode ir lá que daqui a uns 3 meses eu levo o software para você. Aí, como assim? Não é assim que funciona, né? Então a gente utiliza desde o processo da conversa inicial com o cliente algum tipo de técnica. Essa técnica são técnicas de engenharia, que geralmente a fase inicial é aquela fase de coleta e levantamento de requisitos. E essa coleta e levantamento de requisitos, como ela é uma fase do nosso processo de criação do nosso software, ela precisa ser feita com foco na qualidade. Como assim com foco na qualidade? Você precisa utilizar algumas técnicas para poder você fazer esse levantamento de requisitos da forma correta, porque uma coisa eu sempre falo isso com meus alunos, que é o seguinte, a gente não conhece nada das outras áreas, a gente conhece sobre programação. A gente não pode, é por isso que eu falo que a qualidade de software ela é subjetiva. O que pode ser bom para mim, pode ser ruim para um cliente. Eu já tive até exemplos de software que eu fiz. Nesse caso, a qualidade em si estava mais atrelada à interface, né? Eu fiz um sistema para uma cliente, uma professora, um sistema, e eu fiz a interface tudo bonitinha, e quando eu mostrei para ela falou assim, não gostei. Aí eu, putz, cara, tá lindo esse sistema. Ela falou, não, eu quero que tu coloque no fundo da página inicial, coloca um azul-limão. Aí eu, nossa, vai doer a vista. Coloca azul-limão com azul, e com essa fonte aqui, tira branco e coloca azul-limão. Aí eu falei assim, olha, eu acho que não ficaria interessante. Ela falou, não, mas a identidade visual, eu tenho que deixar na identidade visual que eu quero. Eu falei assim, beleza. Então é o que você quer. Então esse é um exemplo da qualidade em si ser subjetiva. Quando é um produto que a gente entrega para uma outra pessoa, um serviço, é claro que a gente precisa padronizar as coisas. É por isso que existem métricas e até técnicas que no caso é a usabilidade que a gente fala, que trabalha com essa parte de facilitar o uso de um software por um usuário, mas a importância da qualidade do software ela vem desde a primeira fase. Então você faz a coleta de dados, desde o processo de coleta de dados, aí passa para a fase de análise de requisitos, que é aquela fase que você pega todas as informações que você coletou do seu cliente e começa a tentar especificar, criar o esboço do seu software. Seja ele com protótipos, com diagramas de UML, como diagrama de classe, de identidade
relacionamento, que é lá da parte de banco de dados, casos de uso, entre outros. Então, cada etapa ela é importante. É por isso que é importante você trabalhar com qualidade, com foco na qualidade no seu processo. A motivação geralmente está atrelado a coisas mais que são fora do processo. Como eu falei, a motivação está atrelada geralmente a custo-benefício, de você economizar, de você ser competitivo no mercado. Já a importância da qualidade do software em si, ela está muito mais atrelada ao processo de criação do software. Entenderam a diferença? Então, enquanto a motivação é algo muito mais geral, geralmente a motivação, quem trabalha com a motivação, geralmente, é o gestor. Que não, na verdade não é gestor, geralmente, na teoria, era para ser o CEO da empresa, o CTO, que é aquele cara que trabalha com a tecnologia. Agora, quem trabalha com a importância, é o cara que diz que é importante a qualidade do software, geralmente é o nosso líder de projeto. Que é aquele cara que fala, não, gente, vamos desde o início fazer certinho as coisas, porque no final a gente não vai ter dor de cabeça. A gente vai conseguir entregar dentro do prazo, a gente não vai estourar orçamento, entre outras coisas. Então, basicamente, a diferença de motivação para a importância é essa. Beleza. Pessoal, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu gostaria de fazer um comentário aqui com relação à qualidade do produto final. Às vezes há um programa, um software, que ele é muito bom naquilo que ele faz. E por ele ser um dos melhores, o preço dele acaba sendo bastante alto, né? Eu conversando com o design gráfico, ele usava um programa para fazer ilustrações para vender na internet, né? E esse programa é o Firepacker, uma coisa assim o nome do programa. E eu, observando o trabalho dele, perguntei se aquele trabalho que ele estava fazendo, se aquelas ilustrações que ele estava fazendo, dava para fazer também no Photoshop. E ele disse que sim. Ele disse que o Photoshop é até melhor do que o Firepacker. Aí eu perguntei, mas sim, por que tu não usa o Photoshop então? Ele respondeu, né? Cara, o Photoshop, ele é bom. Tá? E por ele ser bom, ser muito bom, ele acaba sendo um pouco mais difícil de trabalhar do que o Firepacker. Tá? E além de ser pago e mais pesado. Então esse que eu uso, ele é gratuito, roda fluidamente no meu notebook e é de graça. E atende muito bem as minhas necessidades. Nesse caso, o preço do produto, o preço final do produto, ele vai influenciar na qualidade do produto, na qualidade do software? Na verdade, isso é muito relativo. Vai depender muito como a gente vai voltar no foco da motivação em si, né? Por exemplo, quando a gente cria um produto, geralmente a ideia inicial não necessariamente vai chegar na versão final do projeto, do produto. Mas existem situações, às vezes, que você quer resolver um problema específico. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o software que eu estou utilizando para gravar aqui o meu áudio, o Audacity. O Audacity é um software muito simples de se trabalhar. Ele grava o áudio, ele grava o áudio normalmente, eu consigo fazer cortes, consigo fazer edições simples nele, tanto que ele é líder na parte de gravação. Hoje em dia, quando se fala em gravação, se fala em Audacity. Ele é gratuito, então são diversos fatores que vão influenciar no custo. Por exemplo, pode ter um software que não custe nada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do software de edição. Software de edição, hoje em dia, existem basicamente alguns softwares que são líderes do mercado. Por exemplo, tem a suite da Adobe, que é o Adobe Premiere e o After Effects. Tem o da Apple, que é o Final Cut, que é para o universo da Apple. E existem outros. Existe um software gratuito que é muito bom, que até é um exemplo bom para eu colocar aqui dentro do podcast, que é o DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve foi o primeiro software que eu busquei tentar entender para poder trabalhar com ele aqui dentro, para poder editar vídeo, por exemplo, para meus vídeos do YouTube, para minhas aulas. Usei ele inicialmente, só que ele é fantástico, é que nem você falou.
É um software que é gratuito, ele resolve tudo. Se você quiser resolver, fazer tudo, tanto que ele é utilizado pelas grandes empresas como Fox, Paramount, Disney, para poder editar os próprios filmes. Então ele é utilizado na indústria do cinema. Então ele é muito bom. Foi criado por uma empresa que trabalha com isso, com a parte de cinema, só que tem alguns problemas nele. Primeiro, ele é um software muito pesado. Por mais que os outros softwares sejam pesados, mas ele é muito pesado. É um software que dá muita dor de cabeça na configuração. Na configuração inicial não, mas de vez em quando dá algum bug nele que é difícil da gente resolver. Coisas simples, por exemplo, como dar zoom numa imagem, é bem mais chatinho. Tipo, em vez de eu fazer, por exemplo, apenas clicar na imagem e arrastar ela, no caso, redimensionar ela para dar um zoom, ela não faz isso. Eu tenho que ir lá, clicar na janela, na cena, e tenho que ir lá manualmente e eu tenho que colocar os valores que eu quero do zoom. Então, uma funcionalidade tão simples dessa, por exemplo, eu já utilizei um software, por exemplo, que é o Camtasia, que é o software que é o líder do mercado em captura de tela. Ele é uma suíte que você grava a tela e você também edita dentro dele. O Camtasia, na minha opinião, é o software mais simples para você trabalhar com edição de vídeo. Ele tem tudo. Tudo não, né? Ele não é completaço que nem, por exemplo, o Adobe Premiere e o DaVinci Resolve e o Final Cut. Mas ele é simples. E por ele ser simples, ele resolve o problema da maioria das pessoas. Ele é leve. Então, você pode ver que são softwares desenvolvidos por empresas que geralmente são empresas grandes. Mas a motivação de cada uma, o foco de cada uma é em determinados tipos de aplicabilidade. Então, quando eles focam, isso daí, na verdade, pode até ser uma falha na qualidade de software, como também pode ser a própria filosofia de trabalho de cada um. Por exemplo, existem situações, às vezes, que tem muita gente que está tão acostumada a utilizar um software que quando vem uma pessoa nova utilizar o software, a pessoa fala, não, eu acho tão fácil utilizar esse programa. Aí a pessoa novata fala, pô, cara, eu não consigo fazer nada nesse programa. Ela fala, nossa, eu não sinto essa dificuldade. Então, essa abordagem, às vezes pode até não ser erro de foco de qualidade. Pode até ser mesmo a própria filosofia do trabalho da empresa. Entendeu? Pode até ser a motivação da empresa. Por exemplo, minha motivação é criar um produto acessível para todos. E que seja entregue o mais rápido possível. Opa, isso aí pode ser uma métrica de qualidade de software. Não quer dizer, por exemplo, que você vai entregar um produto barato e com tempo rápido que não vai ter uma qualidade de software. Claro que pode ter problemas. Entendeu? Então, essa questão das funcionalidades, por exemplo, você ter softwares que resolve o mesmo problema, só que de forma diferente, vai muito na questão da filosofia de trabalho de cada empresa. Fantástico, professor. Vamos, então, dar prosseguimento aqui. Então, nós já falamos, o senhor, né, na verdade, já falou o que é qualidade de software, qual a motivação para alcançar a qualidade de software e qual a importância dessa qualidade de software. E agora, professor, a gente gostaria que o senhor respondesse como, né, qual a maneira de medir a qualidade de software. Como é que faz essa medição, essa avaliação de software? Quando a gente fala dessa questão de medir, ela é subjetiva, mas como eu falei, a própria medição em si, ela é uma forma bem diferente. Não falo difícil, mas é uma coisa diferente, é subjetiva, né? Por quê? Porque, como eu falei, a gente utiliza métricas e metodologias para poder focar na qualidade. Então, como é que funciona toda essa parte de métrica, né? Para você medir a qualidade do software, né? Geralmente, a gente tem métodos que já foram catalogados. Na verdade, antes de eu falar dessa medição, a gente precisa entender o porquê que eu já expliquei, né, no início, mas basicamente a engenharia de software ela é um conjunto de metodologias que vão sendo utilizadas para criar um produto. Por exemplo, a gente utiliza hoje em dia padrões que foram sugeridos por estudiosos da área da engenharia de software há 20, 30, 40 anos ou 10 anos. Ao longo do tempo, vem surgindo novas metodologias ou novas técnicas que vão nos ajudar a resolver um problema de uma forma eficiente. Então, as métricas elas são utilizadas para auxiliar no processo, entendeu? Então, essas métricas, quando a gente fala medir a qualidade, não tem como medir em si, né? Vou dar uma nota 7.
para essa funcionalidade aqui porque ela não está com foco na qualidade. Mas como assim você vai dar nota 7? O que você está analisando? O que você está analisando nessa tela, por exemplo? Então, existem situações que precisam ser analisadas e por isso que existem recomendações e tópicos que são criados por estudiosos da área para poder nos ajudar a criar essas métricas ou também nos ajudar a implementar de forma eficiente um determinado produto. Entre elas, a gente tem aqui no Brasil a ABNT, que cria as normas, algumas normativas, e também tem a ISO, que é uma instituição internacional, uma organização internacional de padrões, que tenta catalogar um conjunto de técnicas e metodologias para resolver um determinado problema, ou nos orientar como resolver um determinado problema. Entre elas, a gente tem diversas ISOs que nos ajudam em diversas áreas. E uma delas é a ISO 25000, que é a ISO que fala sobre a qualidade de software. E ela fala diversas ações que podem ser analisadas, e ela até subdivide dentro dela algumas em sub-áreas, alguns subtópicos que são utilizados como referência. Por exemplo, ele trabalha com gestão de qualidade, gestão de medição, gestão de requisitos e também gestão de avaliação, entre outras coisas. Ela nos ajuda a entender ou a medir, não falo em medir, né? A tentar nos orientar no processo de criação do software. A ISO em si, ela tem conceitos que foram criados por estudiosos da área, que ao longo do tempo vem aperfeiçoando essas técnicas. Então, por exemplo, assim, o exemplo clássico que eu sempre utilizo nos meus alunos é o exemplo da roda. Anos atrás, milhares de anos atrás, teve alguma pessoa que criou o conceito, ele pensou e falou assim, peraí, como é que eu posso fazer para criar um objeto que me ajude a locomover um determinado veículo, por exemplo, de forma eficiente? Aí foi lá que criaram a roda. Percebam que a roda, provavelmente ela foi criada, a primeira roda foi criada numa pedra, né? Mas percebam que ao longo dos anos, com a evolução da tecnologia em si, com as novas técnicas de criação de produtos, foram criando novas metodologias para se criar uma roda, mas o conceito de roda é o mesmo desde o princípio. Entenderam? Então é aquela famosa frase que a gente sempre diz, você não precisa reinventar a roda para resolver o problema. Então, ao longo do tempo, foram criadas métricas que nos ajudam, que vão sendo aperfeiçoadas e vão sendo adaptadas ao longo do tempo para nos ajudar. É por isso que não só isso, 25000, como outras ISO também estão aí. Então, como é que funciona? Então, a gente faz uma coisa chamada de avaliação da qualidade do produto, e entre diversas coisas que eu posso falar, por exemplo, dentro da ISO 25000, a gente fala, por exemplo, de avaliação da eficiência das funcionalidades de uma aplicação. Como a gente pode fazer a avaliação da eficiência, né, da resolução da execução de uma tarefa do software? A gente pode utilizar diversos tipos de técnicas, como técnica de comportamento, a gente pode verificar, executar um conjunto de testes para verificar quanto tempo ele demora para executar uma determinada tarefa, por exemplo, inserir 1 milhão de registros dentro de um banco de dados, por exemplo. Então, esse tipo de técnica, ela é utilizada para fazer a análise dessa eficiência do modelo, tentar avaliar se o modelo que foi implementado de desenvolvimento daquele produto se tem qualidade. Agora, o principal que a gente fala, porque se eu for falar aqui de cada um, a gente vai ficar aqui mais de 2-3 horas falando, mas resumindo, a gente, por exemplo, tem entre as principais métricas de foco na qualidade, a área da usabilidade. A usabilidade, sem dúvida, é o principal tópico que a gente aprende na engenharia de software. Principalmente quando a gente trabalha com produtos que são entregues para os usuários. A usabilidade, ela é um conjunto de métricas que nos guiam a criar um produto que possa ser utilizado de forma eficaz pelos usuários. É claro que tem outros conceitos. Por exemplo, a usabilidade, ela
ela tem diversos tipos de sub-áreas que são analisadas. Por exemplo, a questão da aprendizagem, de você criar um produto que o usuário consiga utilizar de forma intuitiva, por exemplo, só a pessoa vê o produto, a pessoa já começa a utilizar o produto. A questão da estética, da interface, a questão da acessibilidade, da operacionalidade, eficácia da resolução de problemas. O que mais? Prevenção de erros, que hoje em dia é muito importante você ter mecanismos que prevejam erro e que também retornem erro para o usuário. Então, a usabilidade ela é uma grande e importantíssima área da parte de qualidade de software. Ela é uma das mais importantes. Outra coisa que também é analisada é a questão da segurança. Por exemplo, a questão da segurança hoje em dia é muito importante, a questão da confidencialidade. Como é que eu vou analisar a confidencialidade, professor? É verificar se o sistema se os seus dados se eles não podem. Na verdade, eu vou reformular aqui na minha explicação. A confidencialidade nada mais é do que a capacidade do sistema de guardar aqueles dados sem que eles sejam disponibilizados para pessoas indevidas. Outra coisa importante na questão de segurança é a integridade. Hoje, dia 28/7 de 2021, que é o dia que a gente está gravando, a gente teve um problema muito grave que aconteceu no sistema do CNPq, que a plataforma Lattes ela está indisponível nesse momento, ela está offline. Ocorreu um problema no servidor dela e está indisponível o serviço. E a discussão que teve o dia todo foi de que os dados que foram inseridos lá pelos pesquisadores poderiam ter sido perdidos, porque não tinha política de backup. Só que depois, agora à noite, a gente está gravando agora à noite, né? Na verdade é 27, tá? Porque o meu relógio tá adiantado aqui 3 horas. Parece 00:30 aqui a hora, mas não é 00:30. Dia 27, corrigindo, é o dia de hoje, então. Agora, por volta das 6 horas, sai a informação de que eles têm sim backup dos dados. Então, a integridade é uma importante métrica. Então, como é que eu posso avaliar, analisar a integridade? Simples, verificar se a empresa tem algum tipo de política de backup, se o data center dele, que hospeda o sistema, se eles têm aterramento, essas coisas que são analisadas. Entendeu? Então, individualmente, cada sub-área que a gente trabalha de métrica, ela vai utilizar algum tipo de análise para poder verificar se o software se ele tem uma usabilidade boa, se ele trabalha com compatibilidade, se ele é eficiente, se ele é adequado se ele realmente é adequado ao que foi proposto, se ele é seguro, se existe uma política de manutenção dele. Por exemplo, esse sistema do Lattes, ele foge, então ele já fere esse princípio da qualidade de software. Por quê? Porque não existia manutenção. Né? O ideal seria ter uma redundância, né? A gente fala redundância ter um outro servidor, que caso caia eu tenha os dados disponíveis lá nesse exato momento. Então imagina um serviço como o Google, o YouTube, que caia. De vez em quando acontece isso, né? Mas geralmente quando cai em algum lugar. Cai no Brasil, mas não cai no mundo todo. E uma das subcaracterísticas, né, da confiabilidade é a tolerância a falhas, né? Ele tem que tolerar falhas, né? E tem que se recuperar também dessas falhas. Então, se ocorre uma falha e ele não consegue se recuperar e acaba perdendo dados, então isso acaba sendo ruim. Sim, e até é importante essa questão da confiabilidade. Tô até com a ISO em si aberta aqui, porque infelizmente, né, como ela tá em inglês, é claro que existem traduções e também resumos que falam sobre isso, mas para quem lê, né, essas ISO, NBR, que são essas normativas, é chato, pessoal, né? Mas é importante que a gente lê para poder a gente entender um pouquinho como funcionam as coisas. Ela, como eu falei, ela é uma orientação de como trabalhar com as coisas. Só que, na prática, vão existir também outras ISOs que vão ser complementares, que vão nos auxiliar em problemas específicos, problema de usabilidade, porque a usabilidade em si, ela é falada aqui na ISO.
Aqui eu tô com a ISO aberta que ela fala assim da usabilidade rapidamente. Só que vai existir uma normativa que vai tratar somente da usabilidade. Ok? Então, cada uma, ela tem sua importância e ela é analisada de forma individual e específica. Ok? É claro que aqui na ISO a gente fala assim, algumas coisas importantes em relação a isso. Só que a gente se aprofunda. Em alguns tópicos. Acho que é isso. Mais alguma dúvida em relação a isso? Porque, claro, falar da ISO 25000, ela é algo, como eu falei, se eu for pegar e ficar falando tópico por tópico, por exemplo, começar a falar desde o início, explicar um pouquinho como funcionam as coisas, a gente vai passar aqui 3, 4 horas aqui explicando. Mas a ideia, né, é falar um pouquinho por cima desses conceitos aqui importantes sobre qualidade de software. Ela é muito extensa, né? Bem Sim, extensa mesmo. Bem extensa. Só a divisão de qualidade é bastante extensa. Sim. Bastante. Tentando resumindo no máximo aqui. Já Sim, foi está uma tentando hora. resumir. Foi quase 1 hora falando somente da qualidade em si, subjetivamente falando, né? Não é explicando tópico por tópico, desde o princípios básicos, explicar Exato. conceitos, formalidades, que geralmente é o que a gente vê dentro de sala de aula. Professor, em questão da queda do Google, do YouTube, assim, eu nunca cheguei a ver, ó, aqui. Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, a queda em si é muito difícil de acontecer. O que acontece, às vezes, é oscilação. Por exemplo, hoje, assim, você acessa o YouTube e demora muito para carregar. Às vezes, a gente tem a falsa impressão de que é a nossa internet. É verdade? Internet. Até às vezes a gente pega... Ainda mais aqui, professor. Sim. Aqui na nossa região, infelizmente, e até o pessoal... Não sei se vocês trabalham com provedor ou não. Sim, eu trabalho com provedor. Às vezes, por exemplo, no suporte o pessoal fala, né? Coloca aí no teste. Aí vou colocar no teste aqui, por exemplo, speed teste, aí dá até o talos. Por exemplo, aqui em casa a minha velocidade é 50 megas. Aí dá 50 megas. Aí eu digo, poxa, eu quero abrir o Crunchyroll aqui, eu não consigo abrir. Aí eles falam, não, tem que verificar se o sistema tá estável. Aí eu fico meio assim, mas geralmente essas grandes empresas aí, elas ficam disponíveis 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana. Né? Aí fica meio com o pé atrás, mas beleza. Mas o que acontece é que eles têm redundância de dados. Redundância, né? Quando eu falo redundância, é você ter mais de um serviço que está disponível. Caso um caia, ele vai ficar segurando. Entendeu? Então, o que a gente tem, né? Então, esses serviços, eles... Quando há essa queda, né? Ele tem alguns fatores que vão degradar um pouquinho a qualidade. Por exemplo, se o Google Brasil cai, então eu vou utilizar o Google, por exemplo, sei lá, dando só um exemplo, que eu não entendo sobre infraestrutura, né? O Google Argentina, por exemplo, vai oferecer o serviço aí para o Brasil, por exemplo, por 1 hora. Aí a gente tem uma leve degradação na qualidade, por exemplo, demora o tempo de resposta, às vezes pode ter... Porque imagina, pessoal, toda a internet ela está hospedada em servidores, e servidores são computadores, que tem processador, placa-mãe, tem memória, tem armazenamento, então é um hardware. Um hardware ele tem limitações enquanto a questão de performance. No caso, eles dão um contorno no erro, né? Não vão deixar ficar igual o do site do Currículo Lattes, né? Isso. Caiu, aparentemente, no site do Currículo Lattes não tem redundância. Um exemplo clássico de problemas relacionados à integridade do sistema era antigamente, por exemplo, 2011, 2010, quando era a época de Enem, e tinha inscrição, e também quando era a época de inscrição, e quando era na época para ver a nota do Enem, não tinha como fazer isso, porque era muita gente, então o serviço ficava disponível, entendeu? O exemplo também é o próprio sistema da Caixa Tem. O sistema da Caixa Tem, quando lançaram o auxílio emergencial, era muito difícil, a pessoa ficava 20 minutos naquela filinha e caía, ficava às vezes dando erro. Então isso tinha que entrar de novo. Isso mostra que é uma falha, né, no princípio de qualidade de software. Por quê? Porque uma das métricas, que é a questão da integridade, não foi cumprida. Entendeu?
não foi cumprida. Não vou dizer que não foi cumprida, porque quando a gente fala que não foi cumprida é porque eles nem pensaram. Na verdade, pode ser que exista uma falha. Eles não pensaram em todas as nuances na parte de integridade, também na parte de segurança em si. Questão, por exemplo, da confiabilidade, né? Na verdade, questão de segurança, por exemplo. Você, hoje em dia, mesmo com toda essa política de segurança que existem, com essas métricas que existem, de vez em quando vaza dados do Facebook, vaza dados de banco. Um dia desse vazou dados do Nubank. Então, eles trabalham, ainda mais uma empresa que trabalha com dinheiro, é uma empresa que precisa focar na qualidade do software. Por quê? Porque ela tem que criar um produto que seja à prova de falhas, porque ela está trabalhando com dinheiro. E não existe coisa mais grave hoje em dia, mas não grave não, né? Crítica, do que você trabalhar com dinheiro, porque você trabalha com dinheiro, você precisa... você tem um banco, por exemplo. O banco basicamente é um registro de caixa. Entrou isso, saiu isso. Então é por isso que o banco vale muito, né? Por quê? Porque ele tem esse registro. A partir do momento que ele perde esse registro, ele vai ter problemas. Por exemplo, o Serasa. Por exemplo, o Serasa, ele não mexe com dinheiro. Ele mexe com dado. Então imagina o Serasa perder a lista dos devedores e a lista de crédito dele, de análise de crédito deles. Então, mano, na hora quebra o Serasa. Então o produto dele, é até interessante falar do Serasa, por quê? Porque o Serasa, o modelo de negócio dele é dado. Então, se a partir do momento ele não trabalha com toda essa parte aqui de compatibilidade, de eficiência, com a parte de integridade, confidencialidade, autenticidade, entre outras coisas, o Serasa tá lascado, com o perdão da palavra. Então, é isso. Existem sim, a própria ISO fala diversas coisas, existem variações da ISO, por exemplo, que mede a qualidade, parte de segurança, né? Então são variações, adaptações, na verdade são, como posso dizer, são variantes, né? Variações, né? Como o próprio termo lá da série do OC, né? Uma variação, né? Variante, né? Dessa ISO 25000 que abordam especificamente cada sub-área de medição de qualidade. Bacana, legal. Já estamos nos encaminhando para o fim. Então, gostaria que o professor falasse resumidamente, né, professor, sobre a importância dessa avaliação de software. Qual a importância dessa avaliação? A importância em si, deixa eu ver. Como eu falei, a importância em si, ela está muito atrelada ao processo. Então, se você não tem um processo, como posso dizer, estou formulando aqui a minha explicação agora, né? Se você não tem um processo de criação de um produto bem estruturado, você dificilmente vai conseguir alcançar um produto da forma que você queria. Geralmente, a gente tem uma linha, um plano, não seria um plano cartesiano, mas a gente tem um plano, se você colocar aqui o plano cartesiano, e dentro dele é colocado algumas linhas que vão delimitar o processo de criação de um software. Geralmente essa linha ela tem duas coisas importantes: tempo e dinheiro. São as duas coisas que movem o mundo: tempo e dinheiro. É por isso que a gente cria celular mais potente, com processador bacana. É por isso que a gente tem mais velocidade no acesso à internet, porque a gente quer resolver as coisas no tempo mais rápido. Então, as duas coisas que movem o mundo, não só da área da informática, como o mundo em si, é a questão do tempo e dinheiro. A gente tem esse gráfico que a gente sempre vê na engenharia de software, que é: se você quer um produto em tempo baixo, o preço vai ser alto. Se você quer um produto de baixo custo, você precisa ter um tempo maior. É claro que esses dois são as principais variáveis que são utilizadas para analisar tempo versus custo. Mas outras variáveis estão inseridas, como o uso de técnicas na qualidade de medição de qualidade de software, o processo está alinhado. Então, quando você tem um processo alinhado, vamos dar um exemplo. Digamos que você tem uma empresa que cria um site. Então, vamos dizer que é um site. Geralmente são sites simples, que vai ter somente a página inicial. Então,
quando você cria a sua empresa, no início você vai ter dificuldades para fazer as coisas. Isso é claro, isso é uma coisa clara. Quando a gente aprende programação, a gente tem dificuldades para resolver problemas. Com o tempo, a gente começa, e com a prática, a gente vai melhorando e aperfeiçoando o nosso processo. Entendeu? Então, se antes você demorava 30 dias, vamos dizer, 40 dias para fazer um site simples, com o passar do tempo, com o seu processo sendo bem feito e bem estruturado, desde o processo de criação até a entrega, esse tempo vai diminuir. E o que acontece? Geralmente as empresas, elas pegam e elas cobram o mesmo valor, independente se elas vão entregar num tempo alto ou não. Então, o custo, a importância da avaliação, ela está muito atrelada a isso, ao processo em si. Esse processo sempre vai focar no custo e benefício. No custo-benefício, né? E esse custo-benefício geralmente está atrelado ao tempo e dinheiro. Ok? Então, a importância da avaliação geralmente é isso, de você ter um processo bem estruturado que vai criar um produto que não vai ter problemas futuros para você. Hoje em dia, existe um mercado na área da programação, que é o mercado de sistemas legados, que hoje em dia existem pessoas que trabalham com linguagem de programação como COBOL, por exemplo, Fortran, que são linguagens que não são linguagens mais utilizadas em sistemas modernos. Mas como esses sistemas têm dados importantes aí, então não tem como você migrar esse sistema para uma tecnologia mais nova. Você precisa ter aquele sistema lá para poder você ter dados. Existe ainda no governo dados que estão dentro de cartões. Não vou dizer cartões perfurados, né? Mas existem dados que tem dentro de cartões que não foram migrados, porque são tantos dados que não tem como migrar. Então, você utilizar a importância da avaliação da qualidade, a importância é essa, de você sempre, dentro do seu processo, avaliar se o seu processo de criação do seu produto está sendo bem executado. No mais, é isso. Muito bem. Então, nós vamos encerrar por aqui o nosso... Pode falar. Só agradecer, né, a presença aí do professor pela explicação e disponibilizado o seu tempo aí para nós. Agradecer aí o Eric também por estar aqui e a todos vocês aí que estão ouvindo. Tá bom? Eu queria também agradecer primeiramente ao convite. Fico muito feliz pelo convite. É uma experiência nova. Eu nunca tinha participado de um podcast. Eu tinha expectativa de que eu não ia conseguir falar bem, mas eu acho que eu consegui desenvolver falar sobre o assunto de uma forma bem fluida, né? Mas eu sou um cara que falo muito, né? Então, aqui são mais de 1 hora de áudio. Espero que você que esteja ouvindo aí até o fim tenha gostado do conteúdo e eu me coloco também à disposição, não só de vocês, como de qualquer pessoa aí, de qualquer aluno que queira tirar algum tipo de dúvida em relação às áreas da programação em si. Então, eu agradeço mais uma vez, agradecer também ao IFPA em si, a professora Mítia, né? E também a todos que fizeram parte desse projeto em si. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje. Falamos sobre qualidade de software, abordamos aí a ISO 25000, divisão do modelo de qualidade, junto com o nosso convidado, professor Ednelson. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Continue acompanhando o canal, ouvindo os outros podcasts dos nossos colegas, que também irão abordar outros temas aí dentro da disciplina de engenharia de software. Então é isso, fique com Deus, um abraço.